Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano, vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre trigonometria e polígonos, tá? Acerca da trigonometria em relação aos polígonos é porque nós vamos trabalhar muitas vezes aqui o cálculo do seno, cosseno e a tangente de um ângulo, ok? Mas é claro, essa aula é bem introdutória, bem simples aqui para a gente trabalhar alguns conceitos aí da aplicação da trigonometria nos polígonos regulares, beleza? Bom, então vamos lá. Bom, a gente já sabe que um polígono regular, né, ele possui lados de mesma medida, tá? Tem lados iguais e ângulos também internos são congruentes. Então, um polígono regular possui lados e ângulos congruentes, beleza? Também nós já vimos acerca do ângulo central de um polígono, onde esse ângulo central do polígono é um ângulo cujo vértice está no centro desse polígono. Beleza, pessoal? Então a gente tem que lembrar desses conceitos aí lá da geometria plana que a gente estudou acerca dos polígonos regulares, tá? Nós temos também os lados contendo dois vértices consecutivos do polígono, tá? Bom, mas vamos entender melhor aqui, é claro, através do desenho, né, da construção geométrica, acerca aí do polígono regular, tá? Então nós temos aqui, neste caso, quando a gente vai trabalhar acerca da trigonometria, nós vamos trabalhar o polígono regular inscrito numa circunferência, tá? Então nós teremos aqui as relações onde nós teremos aqui o polígono inscrito na circunferência, ou você também pode dizer que a circunferência é circunscrita ao polígono, tá? Mas aqui, ó, nós temos o centro do polígono, que é o centro O. Então nós temos esse ângulo central acerca desse polígono que nós temos aqui, no caso é um pentágono, tá? Então este é o ângulo central que está sendo formado, cujo os lados, né, deste ângulo, ele vai ser o raio dessa circunferência e vai estar passando pelos vértices consecutivos aqui deste polígono, tá? Então este aqui é o ângulo central do nosso polígono, beleza? Então nós temos aqui, ó, no desenho anterior, como a gente está falando, o ângulo AOB é o ângulo central, como já falei, do pentágono que nós temos, e o segmento OM, ele é perpendicular ao lado AB, o qual nós chamamos de apótema. Então esse segmento aqui, ó, nós vamos chamar de apótema do polígono, beleza? Então nós temos aqui o raio, o ângulo central, o apótema do polígono, que nada mais é, né, pessoal? Se você olhar bem, é a altura do triângulo que está sendo formado aqui acerca do ângulo central. Lembrando que este apótema ele é perpendicular ao lado e passando no ponto médio do nosso lado aqui do polígono, tá? Então ele vai dividir o lado em dois segmentos congruentes, beleza? Bom, essa é uma introduçãozinha aí acerca dos polígonos, só para a gente relembrar, né? E temos aqui também a medida do ângulo central. Como é que eu vou descobrir a medida do ângulo central, pessoal? Basta você pegar 360 graus e dividir pela quantidade de lados que tem o seu polígono, tá? Então, o N que nós temos aqui, ó, está relacionado ao número de lados que possui o seu polígono. Então, basta pegar 360 e dividir pelo número de lados que tem um polígono, porque lembrando aí que 360 possui uma volta completa, né? Então, para saber cada medida do ângulo central, basta você dividir pela quantidade de lados que tem o polígono. Bom, lembrando ainda que um polígono ele é formado por N triângulos congruentes, tá? Como esse desenho que nós temos aqui, né? Nós temos um triângulo que está sendo formado, cujos lados vai ser a medida do raio da circunferência e nós temos a medida do ângulo central, beleza? Então,
todo polígono ele é decomposto em N triângulos congruentes, beleza? Bom, pessoal, então aqui nós vamos utilizar a formulinha para calcular a área de um polígono regular. Primeiro vamos lembrar a fórmula do triângulo, onde você conhece o lado, né? No caso aqui, os dois lados, né, desse triângulo. Vou colocar aqui, ó. Você conhece os dois lados desse triângulo e o ângulo que está sendo formado entre eles, tá? Então, como é que calcula a área de um triângulo quando você tem essas informações? A área desse triângulo é calculado por x vezes y, que são os dois lados, vezes o seno do ângulo que está sendo formado por eles, isso dividido por 2. Beleza? Então, esta formulinha aqui é a formulinha de um triângulo no qual você conhece os dois lados e o ângulo que está sendo formado por ele. Bom, agora, acerca do polígono, pessoal, tem uma particularidade, que você vai ter lá triângulos congruentes, mas lembra lá que o lado desse triângulo é o raio da circunferência, que está onde esse polígono está sendo inscrito. Bom, se é o raio da circunferência, a gente tem a ideia aqui de um triângulo isósceles, beleza? Então, o cálculo da área desse triângulo isósceles, a gente, é claro, pode usar esse contexto, mas a gente vai fazer assim, ó. Você sabe que é raio vezes o raio, que é a medida do lado desse triângulo, vezes o seno do ângulo, dividido por 2. Então, como é raio vezes raio, então a gente deduz que vai ser raio ao quadrado vezes o seno do ângulo dividido por 2. Beleza? Então, essa é a formulinha do cálculo da área de um triângulo onde você conhece os lados desse triângulo. Beleza? Bom, então, como é que a gente vai calcular, então, a área de um polígono regular, utilizando esse contexto? Bom, a área do polígono regular vai ser assim, ó. A área do polígono, vou colocar assim, só para a gente entender, tá? A área do polígono pode ser superfície ou área, né, pessoal? A gente está acostumado a trabalhar com essas nomenclaturas. Vai ser a quantidade de triângulos que você tem lá. Qual é a quantidade de triângulos que está sendo formado? É com relação à quantidade de lados que você tem. Então, a quantidade de triângulos que você vai ter no seu polígono, pessoal, vai ser relacionado à quantidade de lados que você tem. Por exemplo, aqui nós temos um pentágono, então esse pentágono está sendo decomposto em 5 triângulos congruentes, beleza? E isósceles também. Então a gente vai usar essa ideia. Então vai partir do princípio então que n é a quantidade de lados, que é a quantidade de triângulos que esse polígono está sendo decomposto, vezes a medida da área desse triângulo, né, pessoal? Como a gente já deduziu aqui, ó, como é que calcula a área do triângulo, então nós vamos colocar aqui, ó, é o raio ao quadrado vezes o seno do ângulo dividido por 2. Mas nós vamos melhorar ainda um pouquinho mais essa formulinha. De que maneira? Como o ângulo, a gente tem que esse ângulo é o ângulo central do meu polígono, é o ângulo central do polígono, a gente aprendeu que para descobrir a medida do ângulo central do polígono, basta você pegar 360 e dividir pela quantidade de lados que tem o seu polígono, que é a quantidade de triângulos que está sendo formado, certo? Então a gente vai substituir aqui, ó, o θ que eu estou utilizando aqui por 360 dividido por n. Então vai ser n vezes o raio ao quadrado vezes o seno de 360 graus dividido por n, tudo isso ainda dividido por 2. Beleza? Então, pessoal, essa aqui é a formulinha da área de um polígono regular qualquer. Beleza? Que é essa formulinha que está sendo deduzida aqui para nós. Tudo bem? Bom, então aqui, lembrando, a gente está trabalhando em função da trigonometria, então está aparecendo aqui para nós a ideia do seno do ângulo que está sendo formado ali para calcular a área, tá?
Bom, uma outra relação que nós podemos criar é acerca da medida do lado do polígono regular, tá? Então nós temos esse desenho aqui, ó, onde LN vai ser a medida do lado desse polígono, beleza? Bom, vamos entender o que está acontecendo nesse desenho aqui, ó. Nós temos o triângulo isósceles, que está sendo formado aqui, que a gente já comentou que esse triângulo é um triângulo isósceles, certo? A medida do ângulo central, a gente já falou que é 360 dividido por n, só que aqui em particular, eu vou trabalhar em função desse triângulo retângulo que está sendo formado aqui, ó. Nós traçamos a apótema atinge o ponto médio do lado desse polígono, então vai dividir em segmentos congruentes. Então eu tenho dois triângulos retângulos aqui congruentes, certo? E uma referência que eu tenho aqui, ó, que a medida desse ângulo vai ser 180 dividido por n, tá? Uma vez que o todo é 360, então a metade só pode ser 180 dividido por n, ok? Então, através desse triângulo, a gente vai criar uma relação. Então, você tem aqui, ó, um triângulo retângulo que está sendo formado, certo? Temos a medida do ângulo, que é 180 graus dividido por n. Temos a hipotenusa, que é o raio, e temos aqui a medida do lado desse polígono, que é o LN que nós estamos utilizando, só que sendo dividido por 2, né, pessoal? Porque eu estou usando apenas, ó, a metade do lado desse polígono, ok? Bom, aplicando Pitágoras, né? A gente poderia até aplicar Pitágoras, só que, como a gente está trabalhando trigonometria, a gente está trabalhando em função do ângulo, né, pessoal? Então vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho este ângulo, que é 180 dividido por n, certo? Temos cateto oposto e temos a hipotenusa. Então, qual é a relação trigonométrica que nós vamos utilizar aqui, né? Ou razão trigonométrica, que usa o cateto oposto e a hipotenusa, né? Então, só pode ser o quê? O seno. O seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Essa é a relação que nós vamos fazer. Então, nós temos aqui o seno do ângulo vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O nosso ângulo vai ser ali 180 graus dividido por n, igual ao cateto oposto, que vai ser ln dividido por 2, que é a medida do lado, né, do polígono que nós temos aqui sendo dividido por 2, e a hipotenusa, que vai ser o raio da nossa circunferência, beleza? Bom, eu quero criar uma relação para descobrir o comprimento do lado do polígono. Então, nós vamos isolar LN, beleza? Bom, então o raio, pessoal, que está aqui, ó, dividindo, vou passar multiplicando. Então, nós temos aqui, ó, o seno de 180 dividido por n vezes o raio igual a ln dividido por 2. Bom, 2 também está dividindo, vamos passar multiplicando. Então, nós vamos chegar na seguinte formulinha, ó. ln, que é a medida do lado do polígono, vai ser igual a 2 vezes o raio vezes o seno de 180 graus dividido por n. Então, essa é a formulinha para você descobrir a medida do lado de um polígono regular em função da trigonometria, em função do seno e, é claro, do raio da circunferência no qual esse polígono está inscrito, ok? Uma outra ideia que nós temos aqui, pessoal, dentro da geometria, são as projeções ortogonais. Então, o que são as projeções ortogonais? Pessoal, projeção ortogonal é uma projeção que vai formar um ângulo de 90 graus, beleza? Então, o exemplo que nós temos aqui, ó, temos 3 segmentos. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, A e B. Então, eu tenho uma projeção ortogonal
É como se eu tivesse colocado aqui uma luz, ó, e esta luz estivesse sobre esse segmento, no qual ele vai estar fazendo uma sombra, tá? Então essa sombra é a projeção desse segmento. Então aqui nós temos a projeção do ponto A, vou chamar aqui de A', do ponto B, vou chamar aqui de B'. E a mesma coisa acontece com esses outros segmentos. Eu tenho aqui o ponto C, o ponto D, aqui é o ponto C', aqui é o ponto D'. Beleza? Sempre perpendicular, formando aqui um ângulo de 90 graus. Aqui é a mesma coisa, o ponto E, o ponto F, o ponto E' e o ponto F', e sempre perpendicular à base. Beleza? Então, isso aqui é a projeção ortogonal, tá? Então, nós vamos trabalhar sempre em função aí de um ângulo de 90 graus. Bom, podemos ainda lembrar, pessoal, que essas projeções, em relação à sua projeção, ela vai formar um ângulo, tá? A gente percebe aqui, ó, que neste primeiro caso, o ângulo formado vai ser de 0 grau, beleza? Aqui é um ângulo que está sendo formado que é de 30 graus e esse ângulo aqui que está sendo formado é de 60 graus. E é claro que acerca dessas informações a gente pode trabalhar as razões trigonométricas, seja o seno, seja o cosseno, seja a tangente. Nesse caso aqui a gente está lembrando acerca aqui, ó, do cosseno de 30 graus, o cosseno de 60, ok? E é claro o cosseno de 0 grau, tá? Então a gente, claro, pode utilizar as razões trigonométricas dependendo das informações que nós temos no problema, ok? Olá pessoal, vamos resolver esses exercícios. Esses exercícios estão na nossa apostila nos exercícios adicionais, tá? Então nós temos aqui, ó, dado um hexágono regular, então o hexágono regular a gente sabe que possui 6 lados, tá? Na letra A ele está pedindo para nós calcularmos a soma das medidas de seus ângulos internos. Bom, já aprendemos a formulinha para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono regular, que é dado por n-2 vezes o 180 graus, beleza? Então é importante rever nossas aulinhas aí sobre polígonos regulares. Bom, vamos substituir então o n, né? Então a soma dos ângulos internos, o n vai ser 6 menos o 2 vezes o 180. Então a soma dos ângulos internos vai ser 4 vezes os 180 graus. Então nós temos aqui que vai ser igual a 120 graus. Essa é a soma dos ângulos internos de um polígono regular, que no caso aqui é o hexágono, né? Bom, na letra B, ele quer a medida do ângulo central. Bom, a gente já viu que a medida do ângulo central, pessoal, que é uma dessas medidas aqui, ó, nada mais é do que você pegar 360 graus e dividir pela quantidade de lados que você tem neste polígono. Então, nós temos que o ângulo central vai ser igual a 360 graus dividido por n, e no caso aqui vai ser 6. Então, nós temos que a medida do ângulo central, que a gente está chamando inclusive aqui de θ, né, vai ser igual a 60 graus. Portanto, θ vai ser de 60 graus. Beleza? Bom, e na letra C, ele está perguntando aqui, ó, a soma das medidas dos ângulos externos. Pessoal, a soma da medida dos ângulos externos de um polígono sempre vai ser 360 graus, tá? Sempre a soma vai ser igual a 360 graus. Isso de qualquer polígono convexo, tá? Qualquer polígono convexo. No caso, nós temos o polígono aqui, o hexágono regular, então ele é convexo, tá? Então, a soma sempre será 360 graus. Bom, vamos fazer mais um exercício. Uma praça tem a forma de um círculo de raio 200 metros. Então, a gente já tem a medida aqui do raio. Uma paisagista quer formar um gramado na forma de um pentágono regular dentro da praça, com a maior área possível. Calcule essa área. Pessoal, como ela fala aqui, ó, com a maior área possível,
Isso quer dizer que este polígono ele vai ter os vértices pertencendo aí, ó, a essa circunferência, a essa forma circular que ela está dizendo que tem nessa praça, beleza? E o raio, é claro, ela já deu para a gente ali, que vai ser igual a 200 metros. Bom, vamos calcular então essa área. Então ela quer calcular a área desse pentágono que está sendo colocado aqui. Então vamos lembrar a formulinha. Então a área desse polígono é o número de lados vezes o raio ao quadrado vezes o seno de 360 dividido por n, tudo isso dividido por 2. Então nós temos ali n. Quem é o n? O n vai ser, no caso, um pentágono, possui 5 lados, beleza? Então, n aqui para nós é 5 e o raio vai ser 200 metros, que ele informou também no enunciado. Então, n substituindo é 5, vezes o raio, que é 200 ao quadrado, vezes o seno de 360 dividido por 5. Tudo isso está sendo ainda dividido por 2. Vamos lá, então. Então, a soma, né, no caso, perdão, a área vai ser igual a 5 vezes o 200 ao quadrado, nós temos que vai ser 40.000, vezes o seno, pessoal, 360 dividido por 5, nós temos que é 72 graus. Tudo isso dividido por 2. Bom, vou simplificar aqui, ó, 40.000 por 2, então sobrou 5 vezes o 20.000, vezes o seno de 72. Pessoal, tem um exercício anterior que ele pede para a gente calcular aí o seno de 72 graus. Mas aqui eu já vou colocar para vocês qual é o seno de 72 graus. Não é o intuito da gente calcular isso agora nesse enunciado, tá? O seno de 72 graus vai ser igual a raiz de 10 mais 2 raiz de 5 dividido por 4. Então, nós vamos pegar essa informação e trazer aqui para o cálculo da nossa área, tá? Então, isso aqui vezes a raiz quadrada de 10 mais 2 raiz de 5 dividido por 4. Então, esse valor é o seno de 72 graus. Bom, então calculando aqui, nós temos 5 vezes, vamos simplificar o 20.000 por 4. Então, sobrou para nós aqui 5.000 vezes a raiz quadrada de 10 mais 2 raiz de 5. Bom, então a área para nós, 5 vezes 5.000, vai ser 25.000 vezes a raiz quadrada de 10 mais 2 raiz de 5. Como a unidade de medida é metro, então aqui nós vamos usar metros quadrados. Então essa aqui é a resposta para a área desse pentágono que vai ser construído aí, né, nessa praça circular. Beleza? Então, o seno de 72 graus, a gente vai ter que calcular aí num exercício anterior, né? Se eu não me engano, exercício 48, 49, a gente tem um cálculo do seno de 72 graus, tá? Bom, vamos fazer aqui mais esse exercício, 52. Qual é o raio da circunferência circunscrita em um hexágono regular de área igual a 6 raiz de 3 centímetros quadrados? Bom, então qual a informação que a gente tem aqui, né, pessoal? A gente tem a área, que é 6 raiz de 3 centímetros quadrados. A gente tem a informação que é um hexágono regular. Então, se é um hexágono, o valor do n para nós aqui vai ser igual a 6. Então, é claro, nós vamos utilizar a formulinha do cálculo da área. Então, de novo, a fórmula do cálculo da área vai ser igual a n vezes o raio ao quadrado vezes o seno de 360 dividido por n, tudo isso dividido por 2, beleza? E ele está perguntando aqui qual é o raio, né, desta circunferência. Então, vamos substituir as informações que nós temos. Esse valor da área eu vou substituir só no final, tá? Vamos colocar aqui, ó, o n é 6, o raio nós queremos descobrir, vezes o seno de 360 dividido por 6. Tudo isso ainda dividido por 2. 6 porque é a quantidade de lados que nós temos, que é acerca do hexágono, né, pessoal? Bom, então a área vai ser igual
a 6 vezes o raio ao quadrado, vezes o seno de quem? 360 dividido por 6, nós temos aí que vai ser 60 graus, tudo isso dividido por 2. Bom, então a soma vai ser igual, vou simplificar aqui o 6 por 2, então ficou apenas o 3 vezes o raio ao quadrado. Agora a gente tem que lembrar do seno de 60 graus, como é um ângulo notável, então o seno de 60 vai ser a raiz de 3 sobre o 2. Beleza? Bom, então vamos pegar aqui a informação do cálculo da área, né? Que ele já deu para a gente qual é a área. A área é 6 raiz de 3 centímetros, então vamos substituir aqui, ó. Então isso aqui vai ser igual a 3 raiz de 3 vezes o raio ao quadrado, e é claro, isso está sendo dividido por 2, ok? Bom, vamos já simplificar aqui, né? Dá para a gente simplificar. Raiz de 3 pela raiz de 3, o 6 dividido por 3, então aqui vai ficar 2, o 2 a passar multiplicando, então nós ficamos 2 vezes 2, então ficou 2 vezes 2, que vai ser igual a 4, igual ao raio ao quadrado, então o raio é igual a raiz quadrada do 4, então o raio para nós aqui vai ser 2 centímetros, que é a unidade de medida que nós estamos trabalhando, tá? Sempre quando é comprimento, né, pessoal, a medida não tem medida negativa, então por isso que eu não coloquei aqui mais ou menos a raiz quadrada do 4 e fui direto para a raiz positiva, beleza? Bom, para finalizar nossa aulinha aqui, vamos fazer um exercício de projeção. Então nós temos aqui, ó, essa relação do exercício 54, também dos nossos adicionais. Calcule a medida da projeção ortogonal de um segmento sobre a reta R, sabendo que esse segmento mede quanto? 2 raiz de 3 centímetros. Então vamos fazer aqui, ó, a projeção ortogonal. Lembra lá que é formando o ângulo de 90 graus, né? Então vamos projetar aqui. Então aqui nós temos o A e aqui nós temos o B. Então aqui é o A' e aqui é o B'. Beleza? Bom, ele falou que forma um ângulo de 30, ele diz que forma um ângulo de 30 graus, né? Então vamos aqui, ó, fazer também a projeção da reta R, que nós temos aqui, né? A reta R. Então eu vou colocar aqui, ó, R' para a gente entender. E o ângulo que está sendo formado aqui é de 30 graus, que ele está dizendo. Uma outra informação que ele dá no enunciado é que o segmento possui 2 raiz de 3 centímetros. E ele está perguntando qual é a medida da projeção, pessoal. A medida da projeção é isso aqui, ó. Ele quer este comprimento. Lembrando que este comprimento é o mesmo que esse que nós temos aqui, ó. Então a gente consegue utilizar uma razão trigonométrica para calcular a medida desse segmento, que é o A'B'. Então vamos lá, ó. O que nós temos aqui? Temos o cateto adjacente e temos a hipotenusa. Então, adjacente e hipotenusa, a gente pode usar o cosseno. Então, nós temos o cosseno de 30 graus, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 30, pessoal, é um ângulo notável. Então, a gente lembra lá, o cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Isso igual, cateto adjacente é o A'B' que a gente quer descobrir. E a hipotenusa é 2 raiz de 3. Bom, esse 2 a gente consegue simplificar e vamos multiplicar cruzado aqui raiz de 3 vezes a raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a B'. Então, a B', pessoal, raiz de 3 vezes a raiz de 3 é apenas o 3. Como nós estamos trabalhando aqui centímetros, então possui 3 centímetros. Beleza? Então, para finalizar aqui, só para demonstrar o desenho que a gente acabou de fazer. Então, nós temos que a medida da projeção vai ser de 3 centímetros.
beleza? Bom, pessoal, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.